Rato Branco TV, arte, música, etc. Rato Branco TV. Então vamos lá. Rodando, valendo. Eu sou Daniel Carvalho, eu tenho 41 anos, eu sou engenheiro de som, trabalho com música desde os 17, assim, sempre com gravação e sonorização, né? Eu atualmente estudo engenharia eletrônica na FRJ e fui sócio fundador aqui do Maravilha 8, né? Eu conheci o Berna no estúdio AR, né? Há muito tempo atrás, onde as gravações eram feitas em fita analógica. E de lá para cá a gente teve vários trabalhos em comum. E após a minha saída desse estúdio grande, que hoje em dia fechou, né? A gente tinha um trabalho em comum e ele me chamou para um trabalho, eu tinha um equipamento que eu tinha comprado e ele tinha um espaço e a gente combinou de eu levar esse equipamento para esse espaço que ele tinha na Casa da Gávea, onde era o estúdio monaural do Berna e do Cassim, e a gente começou a nossa relação ali de trabalho, de parceria. Fui sócio deles nesse primeiro estúdio durante, tem que fazer as contas, mas bastante tempo. E a gente, enfim, teve uma história de muita parceria, muito trabalho, mas em algum momento a gente teve a oportunidade desse estúdio aqui em Botafogo. As pessoas que tinham feito uma primeira obra aqui, tinham alugado esse imóvel, estavam saindo. Aí a gente, nessa época, estava pensando em expandir. Nosso espaço na Gávea não era tão grande, não tinha uma sala assim com uma acústica tão legal para gravar bateria, e a gente sentia essa necessidade de ter mais espaço, assim, né? Tava fazendo uns planos de juntar uma galera de produção e de fazer trilhas e tentar que a gente chefiasse uma equipe para dar conta de mais trabalho. Então esses motivos levaram a gente a vir para esse espaço. A gente veio para cá, o estúdio não era assim, né? A acústica era bem diferente, mas a gente teve esse plano, fez uma obra aqui, tipo, abriu uma janela para entrar uma luz legal. A gente investiu nessa acústica mais moderna de ter difusão, então uma parede bem, tipo, muito longe do liso, né? A coisa de madeira. A gente tem os sound locks ali que a gente pensou em fazer um bem abafado com bastante pano, né, para ser um som sequinho, e outro bem vivo que a gente colocou umas bolas de gesso assim. Então a gente se preocupou em fazer um estúdio assim mais moderno, porque antigamente os estúdios todos tinham uma acústica pensada em isolar, em ser abafados assim, em você gravar um negócio aqui, outro ali na mesma sala e um não vazar no outro. Mas acho que isso foi mudando e a gente sentia a necessidade de gravações de metais e bateria de ser um som mais vivo. Então a gente investiu bem nisso aqui nesse estúdio e foi um maior sucesso, assim. Todas as gravações que a gente fez aqui foram excepcionais, assim, nesse quesito da qualidade do som da sala. Aí, junto da gente ter esse espaço, a gente acabou sendo precursor de uma coisa que hoje em dia tá acontecendo muito, que foi de fazer umas lives, né? A gente numa de promover o estúdio e de experimentar também, que a gente tendo o espaço na mão, fazendo gravação, tendo contato com milhões de artistas assim que sempre passavam pela gente, tanto no estúdio da Gávea quanto aqui, a gente entrou numa e fez essa coisa que começamos bem artesanalmente, né? Com umas câmeras emprestadas, sem um corte de vídeo, com umas luzes, tipo luzinha de Natal, um abajuzinho mesmo, sabe? Com coisas totalmente improvisadas. A gente começou a fazer uma coisa aqui que era assim... O que eu acho que é diferencial é a coisa de... Na música, a gente experimenta muito com o som. A gente pega uma guitarra e passa num pedal, num outro pedal, que muda aquilo e deixa o som... Altera, né? E você começa artisticamente a interagir com aquilo a partir daquela alteração, né? Tipo, você coloca um delay, uma distorção e o som fica diferente e aquilo te influencia a você tocar. A nossa ideia aqui era a gente tentar trazer isso para as imagens. Então, assim, talvez pela limitação técnica, a gente não ter uma puta câmera, não sei o que, a gente investiu em tentar trazer isso para a imagem também. Então a gente botava
um vidro na frente, um copo d'água com alguma coisa. A gente começou a tentar experimentar e fazer uma coisa de uma filmagem, de uma performance musical, com uma interação no vídeo com essa visão, entendeu? De tipo, não ser aquela filmagem bonitinha, perfeitinha, mas e sim improvisar, ver na hora o que a gente podia fazer para mudar, para simular um pedal que a gente estivesse alterando aquela imagem. Então a gente botava uma TV, as pessoas que estavam na câmera, a gente se revezava, cada dia um fazia uma função, um estava no corte, no outro dia o outro estava numa câmera, outro dia o outro estava fazendo som. Claro que a gente era muito bom na parte de áudio, né? A gente tinha expertise nessa parte, então a gente conseguia fazer uma monitoração para os músicos aqui suficiente, que todo mundo estava tocando seguro, confortável, e fazia uma transmissão de áudio muito boa. Isso sempre foi elogiado, assim. E vídeo a gente foi melhorando, a gente começou bem experimental, mas eu acho que o mais legal é essa ideia da experimentação e da improvisação, sabe? Da gente a cada música tentar mudar o que a gente está fazendo, apaga a luz, pega uma lanterna. A gente fez bastante. E também após um tempo a gente comprou uma placa de edição de vídeo, então isso tinha uns efeitos, tinha umas cores que a gente podia colocar. Então a gente sempre fez coisa pensando na experimentação. E isso foi virando uma festa, assim, sabe? Tipo, quinzenal, assim, que as pessoas vinham, muita gente legal vinha, assistia, ficava olhando lá de fora da janela. Tava eu desesperado, tentando botar tudo pra funcionar, pra gente não atrasar, né, a hora da live, e vinha a galera, pô, toma uma cerveja aqui, não sei o que, no maior clima de festa. E isso foi crescendo, a gente colocou um telão do lado de fora para as pessoas não só verem que as pessoas estão tocando, mas verem a nossa interação com elas também ali, né? E isso aconteceu num tempo que ainda não tinha muitas lives, assim. A gente teve essa concepção de fazer daqui uma casa de show online, né? Isso, assim, era a nossa ideia, mas a gente, claro, tinha limitações, assim, financeiras e técnicas mesmo, que a gente foi aprendendo a pisar num mundo que não era muito nosso. Mas eu acho que isso foi muito interessante, deu muito resultado, assim, e é uma coisa, assim, que podia ter continuado, assim, sabe? Tipo, as pessoas gostavam muito, assim. Foi a gente mesmo que começou a ter outras coisas que tomaram o nosso tempo e a gente começou a não poder mais se dedicar tanto a isso. Eu acho mesmo, Dani, que vocês foram precursores, nem o público, nem a parte técnica, nem a coisa de banda estava favorável, a questão de time mesmo, né? Vocês não se usava o termo live na época, era uma transmissão ao vivo, era um streaming, né? Exatamente, o termo live a gente nunca usou porque não era comum, você tem toda a razão, a gente chamava de streaming. E principalmente a limitação da internet, na época não tinha fibra, né? Então a internet tinha um dia que estava perfeita, tudo rolava, no outro não queria ir de jeito nenhum, né? Nossa, a gente... Foi uma ralação, assim, mas foi muito divertido, assim, né? Era sempre tudo num clima leve, assim, com a galera se divertindo aqui. E... prevalecendo a arte mesmo, assim, né? Não tinha muito... A gente não tinha muito como é que se pode dizer, um estereotipo, um objetivo, um caminho a seguir específico, né? A gente tava inventando um negócio mesmo, assim. E era uma coisa assim, tipo, tava o Rodrigo Amarante, que mora em Los Angeles, estava aqui um dia, porque tinha tido um show dele, estava aqui mais uma semana, eu chamei, cara, vem aqui, aí ele foi diretor de corte num dia, e aí ficou lá, não, cara, vamos fazer só close, não sei o que, sabe? E deu um input dele que a gente levou pro negócio, sabe? No outro, enfim... Mudava muito a equipe, assim, era uma coisa totalmente, assim, improvisada, assim, sabe? E isso era muito legal, que dava uma leveza no lance, assim. Às vezes, quando a gente faz coisas filmadas com áudio, né? A coisa da luz, não sei o quê, quando a gente quer fazer tudo muito perfeito, demora tanto tempo, e às vezes a gente, falando, assim, do lado do cara do áudio, né? Não tem tanto tempo de passar o som, ou não sei o quê, às vezes quando eu vou fazer um DVD de um show, não sei o quê, sabe? Sempre o som tem que ficar esperando, e que é o normal da TV, não nada... As coisas são como são, assim. Mas aqui era o contrário, cara. Aqui a gente ficava horas passando o som e agora, vamos montar o equipamento de vídeo. Aí era em 15 minutos, assim, tipo... Engraçado que hoje em dia as lives sempre tem uma imagem ok e um som merda. E aí nessa, eles faziam um som foda com uma imagem foda-se. Com uma imagem foda-se, Exatamente. E a imagem foi assim, dá pra ver, foi melhorando, assim, que a gente foi comprando luz, aí um negocinho, cada coisa que a gente ia dando os passinhos, assim. Mas sempre teve essa coisa de ser meio foda-se, assim.
Teve uma ou outra, assim, que eu acho que o próprio artista pediu pra ser mais careta, assim, mais todo certinho, mas tem alguns momentos, assim. E você foi sócio por um período, né? Você foi sócio fundador, fez a obra tal, Paraná. Fala um pouquinho disso aí. Eu fui pai, né, da Nina, que hoje em dia tá com 7 anos, e a vida começou a ficar mais difícil para mim financeiramente. Eu tinha muito tempo livre antes e podia oferecer meu esforço, assim, minha mão de obra para trabalhar, para experimentar, para pesquisar tudo, mas após ser pai, assim, eu tive muito menos tempo e comecei a precisar trabalhar mais com coisas que tivessem um retorno financeiro mais rápido, e aí eu fui cada vez mais me distanciando da Maravilha. E esse momento das transmissões tinha um pouco também essa ideia de, como você falou, de casa de show à distância, né? A casa de show online tinha um cuidado de rede social, de se relacionar, ou vocês botavam no ar, avisavam no Facebook? Tinha um... Cara, eu sou... Tipo assim, eu tenho um Facebook hoje em dia por causa da faculdade. Eu não tenho um Instagram quando eu descobri que era uma rede social, porque eu acho que gostava do filtro, mas quando eu descobri que era uma rede social já me deu preguiça. Eu sou meio um zero à esquerda na rede social e eu era meio responsável por isso. Então acho que talvez com meia culpa aqui eu não tenha sido muito bom, mas na época a gente tentou. A gente fez um Flickr, botava umas fotos, a gente fez o Instagram, fez um canal no YouTube e tal. Mas era tudo muito novo, cara. De lá pra cá isso tudo se profissionalizou muito, assim. Hoje em dia não existe, não tem isso, não tem uma pessoa específica disso, assim, sabe? Mas era a gente aqui tentando rodar todos os pratinhos ao mesmo tempo. E os vídeos, esse acervo de vídeos, existe? Está catalogado, guardado, está no YouTube, parte dele? Como é que é isso? Cara, eu acho que tá no YouTube, eu tenho meu HDzinho de backup lá, mas há muito tempo ninguém mexe nisso, né? Ficou lá parado, assim. Também a gente não gravava os brutos, né? Que é coisa que é inconcebível pra galera do vídeo, assim. Mas a gente tinha uma câmera emprestada que não gravava direito, mas tinha uma imagem boa. Eu tinha uma GoProzinha sem cartão de memória. Então, assim, a gente não... Como a gente não ia editar mesmo, era uma coisa meio... Era um ensaio aberto, com a gente fazendo uma experiência. Então, a gente não gravava o bruto das câmeras, sabe? A gente não tinha esse equipamento, não tinha cartão de memória suficiente ou coisa. Então, a gente só registrava mesmo já o editado, já o produto final. Isso tem o backup, isso a gente tem guardado. Editado a sangue quente. Cortado ao vivo. Que até, assim, pra ficar mais... Que tinha... Como não tinha um formato, tinha espaço entre as músicas. As pessoas paravam, bota mais voz, não sei o quê. O outro, pega uma cerveja pra mim, não sei o quê. A gente mudando o esquema de luz ou não sei o quê. Então, sei lá, até pra ficar mais apresentável, mais um produto, mereceria um cortezinho, uma finalização pra... tirar ali umas gordurinhas, assim. E aí, conta uma história que você acha, assim, mais marcante aqui, que você viveu, tal. Um episódio. Cara, foram tantas histórias aqui, foram momentos muito legais, assim, teve gravações incríveis, acho que uma das mais incríveis realmente é um disco do Jorge Ben não lançado, cara, que ele gravou tudo, a gente gravou aqui, foi uma produção dele com meu pai, com o Dade, né, e... que ele fez festa aqui, aí trouxe amigo, ele gravou coro, cara, ele era 4 da manhã, pediu um galeto do Guanabara, cara, e aí viramos noites aqui, eu e Léo, um disco incrível, com músicas maravilhosas, mas ainda não lançado, tomara que um dia ele ainda resolva lançar esse disco. Esse foi incrível. Preciosidade. A live também, teve a live do Nação Zumbi aqui, que eles estavam, a gente tinha acabado de gravar e mixar um disco deles, e aí eles estavam amarradões, a gente propôs, né, da gente fazer aqui, deles participarem, eles vieram felizaço. Até outro dia eles me pediram um vídeo pra eles divulgarem, com material assim, pra eles botarem no Instagram. Também foi incrível aqui, foi um momento histórico. Além de várias gravações, né, porque não só disso a gente vivia. A gente, teve um DVD da Adriana Calcanhoto, que a gente mixou aqui, fez uns extras aqui, que foi legal pra caramba também, que foi o Lupicínio Rodrigues. Agora, olha pra mim e enumera aquela lista de nomes que vai passando pela sua cabeça. Parece que eu tô tentando lembrar aqui que eu sou ruim disso, cara. Nação Zumbi, Caetano, Adriana Calcanhoto, Gil, Benegão, teve Ludmilla, teve Dade Carvalho, Jorge Ben, Jardim Macalé, Jorge Maltner,
Dorival Caymmi. Dorival não, peraí. Pegou pesado. Não, é porque é o filho. Cara. Dori. Dori não, é o outro. Danilo. Danilo Caymmi. O Tono. Rodrigo Amarante, né? Cara, eu não lembro. Uma coisa talvez que eu não tenha falado também é que a gente investiu nesse equipamento vintage de gravação em fita, né? A gente, por um momento aqui, a gente tornou realidade isso de ser um estúdio que a gente ainda tinha como gravar analógico, né? Teve esse momento ali que a gente conseguiu consertar a máquina e gravou uns discos em fita aqui. E que, né, uma mesa, a gente restaurou uma mesa analógica antiga e conseguiu fazer um estúdio vintage, assim, que pra época já não era tão fácil, assim, ter esses equipamentos rodando, assim, né? Mérito do Berna, que sempre foi um tremendo escavador de coisas, assim, fica sempre... Não sei onde ele consegue tanta coisa, assim. E aí eu ajudei a botar pra funcionar, assim, essas coisas. Bom, coisas pro Dani, porque é legal esse olhar do Dani, essa parte técnica que só ele vai ter esse... Né, dessa coisa de equipamento. Eu fui responsável por fazer bem a parte técnica, assim, instalação do estúdio todo, como rede, né, coisa do som, da mesa, máquina de fita. Arquitetura também. Arquitetura também. A gente teve um arquiteto, mas assim, a indicação da acústica, né? Dessa coisa dessa linha da acústica que eu falei lá no começo. Uma coisa que eu lembro que era engraçado é que quando tinha show aqui, quando tinha essas coisas, as pessoas não ficavam aqui dentro um pouco, né? Mas ficava muita gente lá fora, né? Que tem essa varanda gostosa, né? Tinha que botar um PA, né? Então, a gente chegou a colocar um PA, a gente botava um PA lá de fora, né? Com um pouco de cuidado com os vizinhos, só um pouco. E botava um telão, né? Teve um momento que teve um telão que passava o que a gente estava fazendo aqui lá fora. A pessoa podia olhar pela janela, ver o ao vivo, e olhar para o telão e ver a nossa interação. E também teve uns carnavais, né? Que essa esquina é muito movimentada. E teve carnaval que teve bloco. Teve um carnaval que a gente fez um show da varanda lá para fora, né? Que as pessoas ficaram lá embaixo e a gente apontou o pé lá para baixo e fez um show da varanda aqui. Teve bloco de carnaval, né? A gente teve o último capítulo. Exatamente. Tu veio fantasiado de quê? Cara, boa pergunta, cara. Não vou lembrar mesmo, cara. A memória é muito seletiva, cara. E a pedra é pra quê? É a mesma coisa do que a madeira, assim, é uma coisa de aumentar a superfície de contato com o ar. Então, assim, o som... Vou fazer uma analogia aqui. Se vier umas ondas no mar, assim, na praia, né, vai comendo a areia, pode ir comendo a beira, mas aí as pessoas botam aquele monte de pedra, assim, aí desconstrói a onda, né? A onda se reflete em várias ondas pequenininhas, assim, né? Então é uma forma de absorver energia, assim, não refletir de volta, nem deixar ela... É uma forma de desconstruir aquela onda que vem em várias reflexões pequenas e você absorver energia, assim. Então, normalmente quando você tá com uma sala que é toda reta, com parede, você bate palma, você ouve até aquele... Pem, que é a gente chama de ring, né? Que é o som batendo numa parede na outra sem parar, assim, né? E isso aumenta o tempo de decaimento e mascara o som original da coisa ali. Então, quando a gente bota essas superfícies muito rugosas, a gente desconstrói esses primeiros ecos e deixa o som original ali mais nítido. E também tem a ambiência da sala, assim. Aqui era aula de acústica, você ia no soundlock vivo, batia a palma, pá, era perfeitinho, assim, só o reverb mesmo. Essa superfície de contato grande aumenta o reverb da sala, né? Aumenta que a gente tem o som original, os primeiros ecos e depois vem os reverbs. Então os primeiros ecos são diminuídos com essa coisa e o reverb fica mais rico, assim. Quando é tudo abafadinho, você fica... Pá, também o som fica um pouco sem graça, na sua vida é acostumado a ouvir o som da sala, assim, né? Acho que é isso. Dani Carvalho, muito obrigado, cara. Pô, o prazer é meu, cara. Obrigado a você a estar fazendo isso. Porra, obrigado. Lembrando aí da gente, da nossa história, cara. Tempo, tá? Porra, o maior prazer do mundo, cara. Tu tá tomando em tudo, tu é o chefe, tu é o cara. Ih, negão!